Então, primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Ismael, boa noite. Boa noite. Nós vamos falar sobre as técnicas operacionais. Eu vou diminuir a luz aqui para ficar melhor a visualização dos slides, tá? Só para me apresentar. Quem sentir assim sono, descansar, pode descansar, pode dormir inclusive, tá? Aliás, a gente pode dizer que não é dormir, estava em desdobramento. A gente estava em desdobramento. E às vezes a gente precisa descansar, né? Descansar a cabeça, o olho, que a gente usa todo dia, descansar. Às vezes o único local de descanso que a gente tem é dentro do centro espírita, dentro da igreja. Às vezes é difícil descansar na empresa ou em casa, né? Então isso aqui é um ambiente vibracional controlado. Vocês se sentem bem aqui dentro por isso, tá? Porque vocês vêm para cá e aqui tem um campo magnético que faz com que vocês se sintam bem. Hoje nós vamos falar sobre as técnicas da terceira parte do livro do Dr. Lacerda, porque vocês já viram a primeira parte, as introduções, os chakras, os 7 corpos espirituais, algumas peculiaridades sobre a natureza do espírito, a origem e a natureza do espírito. A segunda parte são as questões de diagnóstico das patologias espirituais e os tipos de obsessão, toda aquela parte que vocês provavelmente já viram também. E a terceira parte é como fazer o tratamento dessas anomalias espirituais, que são rotina dentro do centro espírita. Fazer a abordagem, quando a gente recebe uma entidade, às vezes a gente está doutrinando uma entidade em casa sem saber. Mas agora vocês vão começar a saber as técnicas. Quando uma pessoa está perturbada em casa, ela está com um campo vibracional dela em sintonia com outra entidade perturbada também. Então ela está assim, desde a ligação mais simples, que é uma indução, até as ligações mais complexas, que são a possessão. E isso vocês lidam, porque vocês lidam com familiares, lidam com as pessoas que vocês conhecem, e vocês sabem que nem sempre o ambiente é iluminado. Muitas vezes ele é desequilibrado, desarmônico, perturbado mesmo, e quando existe isso, seguramente existe interferência espiritual também. Não é, vamos dizer assim, a causa é a obsessão, não é essa a causa. A causa é a pessoa mesmo que tem os seus traços de personalidade em desenvolvimento e ela atrai essas obsessões. Então a causa está sempre na gente, tá? Mas as obsessões, elas são uma realidade e elas estão aí, as entidades estão aí ao nosso redor, né? Vocês sabem que quando Kardec pediu, né, o Espírito da Verdade, até que ponto os espíritos podem nos influenciar, ele respondeu: mais do que imaginas. Então, eles estão em contato conosco, encarnados ou desencarnados, tanto que existem tipos de obsessão que são de encarnados para encarnados, né? Cônjuges podem ser grandes obsessores uns dos outros, e assim por diante, pais e filhos, irmãos, né? Colegas de trabalho, vizinhos, tá? Então a obsessão, a definição vocês já sabem que é a ideia fixa, é uma ideia fixa, desarrazoada, não é uma ideia nobre fixa, porque daí ele teria outra definição, né? Seria ideal, né? Um ideal nobre. Agora a obsessão é uma ideia de baixo padrão fixa, e ela vai ter que ser dissolvida de alguma forma, tá? Essa obsessão vai ser dissolvida de alguma forma. E os centros espíritas estão aí para isso, para dissolver. Eles estão ali para dissolver isso, né? Os centros espíritas operam para dissolver isso, dissolver essa obsessão, desfazer essa obsessão. Pode ser com dialética cristã, através de um conhecimento, e pode ser também com o uso de técnicas para isso. Ou pode ser com as duas coisas. Existem várias formas de nós persuadirmos alguém, pelo nosso exemplo, pela nossa conduta, pelas nossas palavras, por intimidação também.
As trevas, elas utilizam a intimidação para persuadir as pessoas. As pessoas de baixo padrão de comportamento, elas utilizam coação, intimidação e ameaça para ela persuadir as pessoas, para fazer com que elas sejam obedecidas. E vocês vão observar isso no convívio de vocês com encarnados e desencarnados. E aí vocês vão ver o padrão de entidade que vocês estão entrando em contato. Tá? Padrão evolutivo. O livro do Dr. Lacerda, a edição mais nova, a edição antiga era azul e branca, né? A capa azul e branca. Essa é a edição mais nova. O Dr. Lacerda coloca as 36 técnicas que ele utiliza no trato com o outro plano. 5 dessas técnicas eram as mais utilizadas, segundo as práticas dele, do seu grupo de estudos e de trabalho. 5 delas eram as principais que ele utilizava com mais frequência. Essas são as 5 que estão listadas. E nós vamos ver essas 5 hoje de maneira um pouco mais específica, alguns detalhes, inclusive como fazer a técnica, para depois ser experimentada, né, no grupo de desenvolvimento, nas aulas práticas que vocês vão ter mais para o final do ano. Tá? Então, a despolarização dos estímulos de memórias, vamos ver o que é cada uma delas. A dialimetria e a eterimetria, eu coloquei elas juntas aqui, são muito próximas, são muito parecidas uma da outra. A pneumiatria, a utilização dos espíritos da natureza e a arquicriptognosia. Essas 5 são as principais. Bom, despolarização dos estímulos de memória. Eu botei essa sigla aqui para ficar mais resumido. Tá? Despolarização dos estímulos de memória DEM. Eu procurei resumir nessa frase uma página que o Dr. Lacerda colocou no livro dele. Então eu procurei resumir, até chegar nessa frase aqui. Aplicação de magnetismo no cérebro para alterar registros de memória, trocando os nocivos pelos benéficos. Bem resumido mesmo. E quando a gente fala cérebro, você sabe que é o cérebro do médium, mas seria na mente do espírito, porque daí o espírito desencarnado, ele não tem mais o cérebro, ele já se dissolveu na natureza. E o encarnado, ele tem o cérebro dele lá na casa dele, lá no hospital, lá onde ele estiver, mas aí está a mente, está ali, a parte imaterial do ser está ali, incorporada no médium, e é essa que vai receber o estímulo. Imagine assim, a gente tem uma polarização. Então, uma polarização, ele vai para um polo, é uma polarização, é como se fosse um caminho, um hábito, uma crença, a gente poderia chamar de polarização. É quando eu estou fazendo algo repetidamente. Nós sabemos que as crenças, muitas delas, eram benéficas para nós no passado, e algumas delas nós trazemos para o presente, e elas começam a ser maléficas no presente. Esse trabalho que você já sabe que se faz de limpeza de crenças é um trabalho que nós precisamos fazer muitas vezes. É porque nós colocamos essa crença fundamente em nós, no nosso inconsciente, para ela nos servir e para nós nos defendermos do meio ambiente que nós vivíamos. Elas eram boas, elas surgiram por algum motivo, essas crenças. Podiam ser culturais, religiosas, ou as tradições, e depois elas ficam inadequadas ao longo do tempo. E essas crenças inadequadas, elas vão começando a prejudicar a nossa vida no presente, porque a tendência é a evolução, e a gente vai deixando de acompanhar essa evolução, né, coletiva, ficando nas nossas crenças antigas, as crenças que não têm sentido, aquelas que nos atrapalham, porque existem, claro, conhecimento ancestral, que são os princípios espirituais, que eles são imutáveis, são eternos. Existem leis espirituais que não são crenças, são leis espirituais. E às vezes, para diferenciar uma coisa da outra, não é tão fácil assim.
Às vezes a gente confunde uma crença, eu acho que é assim, com uma lei espiritual. E aí a gente fica dogmático ou preconceituoso. A gente entra nesse campo aí. É dogmático ou preconceituoso. Ele está achando que um dogma, uma crença dele é uma lei espiritual. E ela não é. E ela vai ser limpa ao longo das eras. Não importa o tempo que demore para acontecer essa limpeza. Essa limpeza é feita depois com as reformas, com o desencarne, com doenças, com guerras, com desentendimentos e assim por diante. Essa limpeza de crenças ela é feita na prática. A gente pode fazer limpeza de crenças consciente também, que é eu mesmo saber que eu tenho uma crença limitante. Eu posso fazer essa limpeza através de uma série de técnicas hoje que nós podemos utilizar para fazer a limpeza de crenças. Depois que eu identifiquei que uma delas que eu sustentava é danosa para mim. E a despolarização dos estímulos de memória é o deletar de estímulos de memória e não da memória. Porque olha só a diferença. Existem memórias e situações que elas ficaram no passado, elas foram realizadas. E elas ficam registradas nos campos do perispírito. Está se apagando ou se deletando os estímulos de memória, os estímulos danosos, que eles fazem prejudicando o ser naquele momento presente. E está sendo prejudicado através de comportamento inadequado. Esse comportamento inadequado prejudica a sua família, prejudica a sua saúde, prejudica as suas finanças, porque ele é um conjunto de crenças e ele está inadequado. Problemas mentais de ordem geral, na realidade a gente poderia dizer que quase todas as pessoas teriam algum tipo de desordem mental ou emocional, não é? Porque quem não teria nenhum tipo de desordem mental e emocional seriam os iluminados. Então, todos nós, de alguma forma, temos alguma crença ou algum desequilíbrio emocional a ser tratado. Como é que se faz a despolarização? A gente utiliza uma energia vital. Eu gosto de dizer energia vital, outros dizem energia animal. Ela é praticamente a mesma coisa. É uma energia modulada que está vinculada ao corpo físico do ser vivente. Tem uma alma acoplada, então o corpo está vivo, tem energia vital. Essa energia é muito poderosa, sobretudo no plano astral. Por isso que nós somos importantes do ponto de vista dos atendimentos espirituais, porque há um tempo muito remoto eu me questionei assim, mas por que os espíritos superiores não fazem todo o trabalho? Por que eles precisam de pessoas que não têm tanto conhecimento e têm uma mente ainda tão limitada? Por que eles não fazem as curas, todos eles? Não, primeiro porque existe a lei do progresso, a lei do encadeamento de progresso. Todos precisam progredir, não só eles, nós precisamos também. E segundo, porque nós temos a energia vital disponível muito poderosa. O nosso corpo físico é uma usina de energia que os desencarnados não têm, mas que os encarnados têm. Esse é um ponto que vai nos diferenciar dos espíritos e vai nos dar uma grande vantagem em relação aos desencarnados. E nós não sabemos que temos ainda, ou até sabemos, mas não usamos, porque quando começarmos a usar, aí nós vamos usar as armas que nós temos, não querer armas que nós não temos, ou querer talentos que nós não temos às vezes. Não, temos que usar o que nós temos. Nós temos armamento e talentos para nos defender, para defender o nosso campo vibracional de ataques espirituais, né? E você sabe que os ataques espirituais são de desencarnados ou de encarnados, né? E vocês devem conhecer uma série de obsessores encarnados aí que estão convivendo com vocês, né? E que mordem em cima, né, de vocês, porque mordem mesmo, porque são obsessores, tá? Apesar de que a princípio todo mundo se intitula como bonzinho. Eu não vi alguém dizer eu sou mal, né? Então
A pessoa já vai se apresentando, né? Eu sou representante do mal, tá, pessoal? Vocês não precisam, tá? Eu sou aquele predador lá que eles falam no centro espírita, né? Então sou eu, né? Isso não vai acontecer, porque todo mundo é bonzinho, mas vocês vão sentir os predadores que estão perto de vocês aí. Aqueles que mordem, tá? E eles são encarnados ou desencarnados. A questão é identificar isso, enxergar isso e aprender algumas ferramentas para se defender deles. Tem ferramentas para se defender deles. Algumas é se levantar e ir embora, né? E outras são técnicas. Tem vários tipos de ferramentas que a gente pode utilizar, tá? A energia do alto, porque eu coloquei aqui a vontade do operador. A nossa mente é a maior arma que nós temos, o maior patrimônio que nós temos é a mente. É a fagulha, e indo mais a fundo é a fagulha espiritual, a fagulha divina, o sopro divino. Isso é indestrutível, perfeito, maravilhosamente lindo e cheio de virtudes. Então essa é a maior força que a gente tem, e ela é indestrutível. Partindo daí, nós já poderíamos perder um pouco do medo do ataque dessas entidades que nós tendemos a ter, né? Medo do outro plano, né? Diminuir um pouco esse medo e conscientizar que a gente tem poder também. Se eles têm poder, a gente tem também. E a energia do alto são energias que vêm do cosmos, são energias que eu posso invocar, inclusive, quando a gente faz um atendimento espiritual no centro espírita, ou na igreja, ou em qualquer lugar, a gente evoca, né, a Deus, a Jesus, aos santos, a espíritos de anjos da guarda. A gente faz evocações pedindo ajuda mesmo aos guardiões, para que nos ajudarem a vencer as nossas dificuldades aqui, nas nossas lutas diárias. Então a gente utiliza energias que estão ao nosso redor, sabendo que a principal ferramenta que nós temos é a nossa mente. E essas polarizações nocivas, por isso se fala despolarização, é um deletar ou um apagar dessas energias nocivas, removendo viciações de processos mentais. Vício é um comportamento repetido que gera um dano. Isso é a definição de vício. E está causando dano, mas ele é repetido, porque ao mesmo tempo ele é um paradoxo, ele gera um prazer. E é muito complicado a gente entender isso na sua essência. Ele gera um prazer, mas gera um dano. Então esse é o paradoxo do vício. E ele está gerando dano nas pessoas que convivem com essas pessoas desequilibradas ali. Ela está causando dano para a sua família, para a comunidade. Ela está perturbando. E a gente, utilizando essas energias, esse conjunto de energias, nós vamos poder fazer esse choque magnético na mente daquele ser, para que ele seja beneficiado, né? Então não é de maneira nenhuma um atentado contra o livre-arbítrio ou, né, uma coisa impositiva, não, de jeito nenhum. Ele está sendo reequilibrado assim, porque está se deletando os estímulos de memória nocivos, comportamentos nocivos. Aliás, a pessoa que está perturbando a comunidade pode tomar providências, porque seria assim, respeitar o livre-arbítrio do outro, mas ele está prejudicando a comunidade, então a gente deixa prejudicar a vontade, por exemplo, seria algo assim. E não é assim que funciona. Então, existe uma ordem social que deve ser mantida. E essas pessoas, elas não respeitam nem elas, nem os outros. Então elas precisam ser contidas com ferramentas, tá? Claro que dentro de uma casa cristã, essas ferramentas são utilizadas com a base do amor incondicional, do amor fraternal. É evidente, né, que as pessoas estão fazendo todo esse trabalho por amor, pelo bem da coletividade. Tá? Às vezes pode acontecer com um choque magnético retornar a uma de suas encarnações anteriores, a uma de suas existências anteriores. O Dr. Lacerda relata isso no seu livro. A técnica. Então, a despolarização se faz com as palmas das mãos
o espírito ou a entidade incorporada do médium, com as palmas das mãos nos hemisférios cerebrais e dando pulsos magnéticos e fazendo a verbalização, uma voz firme, pausada. Então nós vamos deletar agora as perturbações espirituais. Dá um pulso. Aí inverte as mãos no cérebro, né? Inverte as mãos. Agora nós vamos deletando esse comportamento agressivo. Vamos deletando esse comportamento agressivo. Vamos deletando esse comportamento. Muitas formas, né, de se relacionar assim mal, mas vamos dizer assim que aquele seria o foco daquela obsessão, né? Dessa depressão, vamos dizer assim, ou dessa vitimização constante, ou vamos deletar da tua mente as doenças, a ideia de doenças, de enfermidades. Vamos apagar as enfermidades da tua mente, a ideia das enfermidades, das lamúrias, das queixas, das vitimizações e assim por diante. A gente pode focar, claro, com aquilo que o consulente está apresentando. O desequilíbrio que ele apresenta, a gente pode realizar essa inversão das palmas e o pulso, a inversão e o pulso. E vamos falando isso e verbalizando isso, até nós sentirmos que foi feita a limpeza, a despolarização. Aquela entidade que está ali, ela demonstra uma serenidade maior, porque estava em sofrimento. Aquela pessoa obsessiva ou obsessora, ela está em sofrimento, ela é um espírito sofredor. Então ela tende a se acalmar, dando um sinal que surtiu o efeito. Ela tende a relaxar, se acalmar. Para a repolarização, em vez de eu inverter as palmas das mãos, agora posso magnetizar novamente, seria polarização. Então eu vou colocar uma ideia positiva no local agora. Você é uma pessoa calma e dá os pulsos. Você é uma pessoa muito calma. Você é uma pessoa serena. Você é uma pessoa meditativa e equilibrada. Você é uma pessoa bondosa. Você é uma pessoa amada pelos outros. E vamos repetindo a repolarização com afirmações positivas agora, porque está sendo repolarizado isso. Só que agora tem um pensamento benéfico no local, né? Daquele pensamento maléfico, da obsessão, que a definição é pensamento contínuo, desarrazoado. Retorno ao presente. Se a entidade foi ao passado, pode ser feito contagens para retorno ao presente, contagens com a mão aqui no chakra frontal, para trazer a pessoa novamente ao presente, se ela relatar que foi alguma existência anterior. E depois é feito o encaminhamento. Normalmente essas entidades, elas vão numa maca, elas podem ir numa maca, pode fazer com que ela durma, induzir um sono, porque elas estavam em profunda perturbação, e isso demanda altas doses de energia, cansa, incomodar os outros cansa também, então elas estão cansadas. Aí pode ser colocada numa maca e ela vai dormindo e vai em paz. Ela vai em recuperação, porque ela era um doente, e o doente precisa se recuperar depois do atendimento, depois de uma cirurgia mental, que é o que ela recebeu, né? Que é um choque magnético, né? É uma reprogramação mental a níveis de mente. E a gente não está apagando o passado da pessoa de jeito nenhum, ele está registrado. Tudo que foi feito, o que se falou, o que se fez, o que aconteceu, está registrado no corpo astral de todos nós, de todas as eras que nós tivemos antes. Está tudo registrado. Então é um banco de dados perfeito. Então a despolarização dos estímulos de memória é isso. Dá para ser usado isso. Dá para ser usado isso nos atendimentos espirituais. Claro que é uma ferramenta de trabalho, então vai se usar quando essa ferramenta for necessária. Uma ferramenta, ela tem um fim. A segunda, dialimetria e eteriatria. Diálios em grego, diálios, diálios é dissociação ou dissolução.
E metria, no caso aqui, seria pulsos, é dimensão, pulsos. Mas no caso aqui seria pulsos, através de pulsos. Então seria dissolução através de pulsos, a definição de diarimetria. Tá? E eteriatria seria por causa do corpo etérico, do corpo sutil, ou do duplo etérico, como alguns chamam, né? Porque ele tem a forma aproximada do nosso corpo físico. Ou do bioetérico, porque ele tem também essa outra definição, né? Os acupunturistas possivelmente trabalham nesse campo do nosso ser, que é o segundo corpo, né? O corpo bioetérico, o corpo ou duplo etérico. Ele é um corpo energético, que faz uma ligação do corpo físico mais denso com o corpo astral, que é menos denso, faz uma ligação, então ele é semimaterial. E ele pode apresentar distúrbios. E esses distúrbios podem ser corrigidos com uma série de ferramentas. Uma delas é a acupuntura, a acupressura também, a massoterapia também, um sacudão também, às vezes dá para dar um sacudão, é mais grave o problema. Daqui a pouco você vai experimentar em casa depois, eu vou dar um sacudão, é uma técnica que eu aprendi, né? Então eu vou executar uma técnica profunda que eu aprendi. Então, esse sistema de cura, ele é uma imposição de mãos, na verdade, é feito com a utilização da nossa energia corporal, né? Porque, você se lembra, nós temos energia no corpo que ela é muito poderosa. E essa energia poderosa que nós temos e os desencarnados não têm, é a vantagem que nós temos em relação a eles. Eles têm outras vantagens, mas nós temos as nossas. Então a coisa, no fim, a justiça divina equilibra as coisas no universo. Então por isso a gente não precisa nunca se sentir injustiçado, maltratado, sem saída, não tem mais o que fazer, perdi tudo, aconteceu, não tem mais jeito. A gente não precisa pensar assim. A gente precisa pensar que as leis universais e as leis naturais, elas são perfeitas, elas são incorruptíveis. Então a gente, sim, se o outro tem ferramenta, eu também tenho. Se o outro pode, eu também posso. Né? Ou então só o outro pode, Deus ia fazer só os outros poderem e eu não poder. Né? Então é uma coisa que não tem sentido. Então a gente vai começar a utilizar o nosso poder assim, comedidamente, evidente, porque se nós abusarmos do nosso poder, nós vamos responder por isso pela lei de ação e reação. Então, diário, dissociação e metria, pulsos. Isso é do grego, né? Eu botei essa passagem aqui da mulher hemorrágica, aquela passagem bíblica da mulher hemorrágica. E você sabe que Jesus estava fazendo as curas e ela tinha um problema de hemorragia constante, uma hemorragia crônica, a princípio algo relacionado com a sua menstruação, né? E era crônico, de difícil cura. Possivelmente, às vezes, existe até um processo de vampirização, um processo patológico ali, espiritual mais grave, ou até mesmo um débito encarnatório que ela tenha. Tá? Então, tudo tem uma explicação perante a criação. Tá? Nada acontece assim porque aconteceu, sem explicação nenhuma. Tá? Acontece por um motivo. E essa pessoa, ela tinha essa hemorragia crônica e ela ouvia falar dos prodígios de Jesus. Só que na época, a pessoa que estava em etapa, no seu momento, né, daquela mensal que as mulheres tinham e que estavam nesse período da sua manifestação biológica, ela não poderia falar e nem encostar em ninguém, porque era proibido fazer isso. E se ela fizesse isso, ela seria apedrejada. Tá? Então, no período que ela estava passando por aquilo, ela tinha que aguentar firme. Tá? Aguentar firme. Só que essa mulher, ela queria ser curada. E ela via Jesus passando e ela tomou a iniciativa de ir atrás do Mestre. Eu vou. Porque esse momento é que o nosso espírito tem poder. Que a gente para de se intimidar com o que os outros acham, com o que alguém vai fazer. Porque chega um ponto que o nosso espírito ele tem que assumir o seu poder. Nós vamos ficar sempre nos escondendo de tudo e de todos. Não, isso não. E ela assumiu o seu poder e foi. Só que ela não podia encostar em Jesus
porque ela poderia ser presa e executada. Então o que ela fez? E nem falar com ele. Ela só encostou nas vestes dele. Aí a lei não punia. Aí Jesus parou e disse: quem me tocou nas vestes? Aí os apóstolos, o mestre, acotovela-te em torno de ti, milhares de pessoas, e tu nos pergunta: quem te tocou nas vestes? Quem me tocou nas vestes? Ele parou. E aí a mulher hemorrágica estava tremendo atrás, né? Porque ela sabia que tinha sido ela. Ele virou para ela e falou aquelas palavras, né? Filha, vai em paz, tu está livre do teu mal, a tua fé te curou. E pronto, e foi embora, porque era assim a vida de Jesus, né? E ela se curou porque ele sentiu que do corpo astral dele tinha circulado a energia divina para fazer a cura instantânea dela. Então é uma passagem bonita. Jesus estava transitando, indo para a casa de Jairo. Nesse momento da mulher hemorrágica, Jesus estava transitando para socorrer a filha de Jairo, que possivelmente estava com uma catalepsia ou uma doença do sono muito grave, com um aspecto de morta. Ele estava com medo porque ela tinha morrido. Vocês imaginam quando Jesus chegou na casa da filha de Jairo, na casa do Jairo, para ver a filha do Jairo, ele olhou e disse: ela apenas dorme. E aí disseram para ele: você acha que nós não conhecemos a morte quando nós vemos? Aí ele disse assim: vocês conhecem a morte e eu conheço a vida. Aí ele colocou a mão e fez a dielimetria, o pulso magnético, o passe, o reiki, a transfusão de energia, só que a níveis potencializados pela mente crística para fazer as curas e os milagres que Jesus fazia. E que nós podemos fazer, porque nós somos deuses e não sabemos, e tudo aquilo que Jesus fazia nós podemos fazer também, e muito mais, segundo palavras dele próprio. A força vital que nós temos, mais o fluido cósmico universal, gera uma força modulada que é específica de cada um de nós, de acordo com o nosso poder mental e a nossa concentração. E a capacidade de cada um é o limite. O que Jesus fazendo levantar a filha de Jairo, né? E ela desperta. Possivelmente estava cataléptica ou aquelas doenças do sono, né? Que parece que a pessoa desencarnou, quase não há respiração, não há mais estímulos, a pessoa não acorda mais. A técnica da dielimetria e teriatria. Uma contagem pausada mentalizando a expansão do tecido ou órgão enfermo. Então, se eu quero fazer para uma doença em específica, eu faço a imposição das mãos com uma delas e a outra eu posso fazer os pulsos. Então, nesse momento, nesse fígado, nesse pulmão, nesta perna, neste intestino, eu vou fazendo a expansão deste órgão. Esse órgão vai agora expandir, vai aumentar de tamanho, isso no plano astral. E ele expande separando o seu magnetismo. Ele fica como se fosse aumentado. Por que isso? Porque depois que ele estiver assim expandido, eu posso colocar a minha mão e dar os pulsos, irradiando energias de cura, bálsamos de cura. Agora eu vou aplicar um fluido magnético de cor esverdeada da cura. Eu solicito a ajuda dos espíritos curadores, canalizando as energias crísticas da cura perfeita. Isso são declarações verbais que são muito poderosas. No momento da concentração que nós estamos fazendo isso, é muito poderoso isso. E ele acontece a cura aqui.
Uma vez que eu, por algum período de tempo, canalizei as energias através de pulsos, no intestino, no fígado, no pulmão, no ombro, na perna, qualquer lugar que eu queira fazer o tratamento, os agentes prejudiciais que estavam ali gerando a doença, eles vão saindo. Às vezes escorrem energias assim, escorrem. A pessoa às vezes está com energias de rancor, de mágoa, de ódio, às vezes fruto da sua má alimentação também. A alimentação a gente sabe que gera distúrbios, pode gerar distúrbios, má postura, uma série de situações que vai escorrendo aquele líquido como se fosse um óleo queimado assim, que ele estava prejudicando todo aquele órgão, gerando aquela enfermidade. E ele escorre, porque aquela energia balsamizante ela toma o lugar. Eu posso fazer isso com mentalização e com pulsos, com verbalização. Além da mente, eu estou verbalizando. E você sabe, a mente é frequência, a voz é frequência, é vibração, o meu pulso é vibração. Então eu estou potencializando ações. Eu poderia só falar sem pulsos, mas o pulso potencializa a voz. Uma vez que eu tenha esse tecido limpo, eu posso fazer a restauração desse tecido para retornar à sua anatomia original, perfeitamente saudável, através de mentalização e de verbalização. Esse órgão está retornando ao seu estado original perfeitamente saudável, e ele vai contraindo para adquirir o seu tamanho e a sua forma originais, saudáveis. Às vezes pode-se colocar curativos, como se é feito no pronto-socorro mesmo, curativos. Imaginar uma tala ao redor aqui do abdômen, do local lesado, e magnetizar também. Vamos colocar um curativo. Eu gosto de imaginar sempre cores, para fazer cromoterapia, né? Uma coloração verde, esse curativo é verde, vai continuar irradiando bálsamos durante todo o período de cicatrização. Depois ele vai se dissolver sozinho, ele se dissolve sozinho para ele cumprir sua função. É evidente que nesses processos aqui, entidades de luz vêm ajudar também, porque onde existe alguém operando no bem, existe suporte espiritual. Onde existe alguém se esforçando para o bem do seu semelhante, existe o suporte espiritual. Eles estão aí disponíveis para trabalhar pela iluminação da humanidade. Vocês imaginem o que seria a dialimetria feita por Jesus, por exemplo. Então ele encosta a mão e olha para a pessoa se ajoelha e estaria curada. À distância acontecia isso. Então Jesus olhava para a pessoa, ela se curava e ia embora do magnetismo que o nosso mestre possuía. Possivelmente entidades que têm informações e cursos em outras constelações, em outras galáxias, coisas desse tipo, assim, uma entidade do porte de Jesus, tem formação espiritual muito elevada. A cura automática é aquela cura natural, a gente se machuca e cura, é uma cura natural que nós temos. E a cura influenciada é a cura que a gente pode, através de um chá, através de uma mentalização, promover uma cura através até de um remédio, né? Às vezes precisamos tomar um remédio, no caso o medicamento químico, para nos ajudar a impulsionar. Ele é mais forte, parece, né? Aquele medicamento industrializado ali, ele é muito útil também. Em algumas situações ele é necessário, ele pode ser usado. Acontece que a tendência que nós temos é mal utilizar as coisas, né? Uma pequena tendência do ser humano é mal utilizar os seus recursos, né? Então ele utiliza mal a alimentação, mal os remédios, utiliza mal o dinheiro, né? Nós estamos aqui vendo umas corrupções, ele utiliza mal as coisas, mas é aprendizado, a gente sabe que isso é aprendizado. Mas se nós utilizarmos bem os recursos, aí operam-se os milagres, né?
quando a gente utiliza os recursos da natureza corretamente, operam-se os milagres em todos os campos da nossa vida. As finanças, os relacionamentos, na saúde corporal, opera-se um milagre atrás do outro. O que é um milagre atrás do outro? É a identificação e a obediência das leis naturais. Esses são os milagres. É enxergar e operar, obedecer à lei que foi criada por Deus. Aí operam-se os milagres, e um após o outro, ainda por cima. A pneumiatria, vocês sabem que do grego pneuma é ar, seria sopro ou fagulha. Sopro ou fagulha. Então por isso que o Dr. Lacerda colocou esse termo aqui, tá? Para chegar até a nossa essência divina. Como é que nós vamos fazer a técnica da pneumiatria? A terceira, nós temos mais duas. Depois vocês vão para casa relaxar. Tranquilo, assim, porque a gente sabe que é informação, assim, né? E a gente sente as vibrações, né? Até de quem está falando, você sente as vibrações, né? Então, e claro que tem todo o dia de trabalho, cansa um pouco, assim, né? Mas, como é que é feita a pneumiatria? O Dr. Lacerda colocou a contagem até 21 ou até 33. São números simbólicos, mas pode ser contado até mais. O simbolismo é para estimular algo dentro de nós, porque não quer dizer que tu vai contar até 22 e vai dar errado, certo? E nem até 34 vai dar errado, por exemplo. Vai dar certo, mas o simbolismo dos números 3 vezes 7, 21 e a idade que Jesus desencarnou, possivelmente são símbolos de numerologia, assim, números poderosos que podem estimular aquela cura acontecer. Da mesma forma que a gente utiliza cores verdes aqui, ou uma imagem de um santo na nossa casa, né? Velas, incensos. Com a mão apoiada na testa do paciente, no chakra frontal, a gente faz contagem e dá um comando verbal e comando mental. Agora tu vai me acompanhar e tu vai subir ao nível do teu espírito, ao nível do teu corpo búdico, ao nível do teu corpo átmico, que seria a fagulha divina. Tu vai me acompanhar agora. E quando tu dá esse comando, tu já começa a realmente comandar. Ele é um comando, então tu está comandando agora, tá? E isso vai suceder, vai acontecer. E eu vou fazendo as contagens, imaginando aquela alma subindo de frequência, saindo da frequência que ela está, lamúria, doenças, perdas, depressão e assim por diante, para ir nas frequências do espírito. É algo mais ou menos assim: aqui embaixo tem uma tempestade, está tudo escuro, tem lama, tem guerra, tem loucura, e tu subir, sair das nuvens, atravessar as nuvens e ir lá para uma zona superior. Aí lá não tem vento, não tem chuva, tem sol brilhando, tem calma. Seria essa sensação aí, comparando com a parte material. Tu sai daquele local vibracional e vai para outro. Isso é pneumiatria. A gente pode fazer isso até na gente mesmo. Quando existe alguém fazendo em nós, tem uma outra pessoa potencializando a energia. Se tu está dentro de um centro espírita, dentro de um local adequado para isso, tem uma potencialização do ambiente, mas isso poderia ser feito em qualquer lugar, porque nós sabemos, a ferramenta mais poderosa é a mente. Ó, sair da zona que estava e ir para outra zona, outra percepção. O espírito, muitos deles entram em estado de êxtase. Ele fica assim, em estado de êxtase. Que estado é esse? De deslumbramento. Não há mais dor, não há mais guerra, não há mais loucura, não tem mais ninguém cobrando, não tem mais ninguém louca do lado, não tem mais pobreza, miséria, doença, não tem mais nada. Então a pessoa
Eu quero ficar aqui, eu acho. Eu quero ficar aqui. Ai, que bom, eu quero ficar aqui agora. Só que é um estado induzido. Ele não é um estado definitivo. Ele é um estado induzido. E o mais interessante é que ele é interior. Ele está dentro, ele é nosso. Ele não foi para um local fora visitar assim, né? Assim. Ali. Ele é um estado, o meu corpo átmico, a minha fagulha divina, é o meu estado natural. Eu estou me elevando e entrando em contato comigo mesmo, só que a fagulha divina. Por isso a pneu me atende. A lembrança desse estado faz com que o espírito se sinta muito bem. Ele se cure de algumas doenças, se cure de algumas obsessões, de algumas ideias perturbadoras que ele tinha. Ele começa a se sentir bem, deixa de lado algumas coisas, deixa de perseguir os outros, deixa de incomodar os outros e começa a entrar num outro estado, um estado de centramento, porque ele estava fazendo um monte de coisas que não eram do seu espírito, porque o espírito sempre vai fazer coisas boas. Se ele estava fazendo algo que não era bom, não é do seu espírito. Quarto, a utilização dos espíritos da natureza. A próxima foto é um flagrante de um espírito que eu fotografei na sacada da minha casa, né? Não moro mais lá naquela casa, mas na época eu morava naquela casa e eu vi o espírito. Daí eu peguei a câmera, tirei fotos desse espírito e uma delas ele está querendo pegar a minha câmera, ele viu, né? Aí ele foi pegar a minha câmera, daí eu já terminei e encerrei, tá? Então aqueles que são nervosos, têm algum problema de nervosismo, eu peço para vocês se acalmem, assim, tá? Qualquer coisa é socorrido, né? Tem socorro aqui espiritual. Se a pessoa passar mal espiritualmente, ela tem socorro espiritual. Então, o gnomo, né? E assim, esse aqui é o meu filho Martim, tá? Ele tem 13 anos hoje, né? E ele começou a caminhar muito cedo ali. E aí eu tenho que botar a foto do outro, esse aqui é o Estevam, com a mesma idade e 4 fotos, aí fica equilibrado, né? Não tem favorecimentos aqui, então eles são iguais. O Martim é mais sério, flexível, o Estevam é mais brincalhão. Bom, os espíritos da natureza, eles podem ser utilizados nos atendimentos. O Dr. Lacerda utilizava, ele não se aprofundou muito nessa área, tá? Ele não foi a fundo nessa área, e daí dá para procurar isso à parte, né? Quem se interessa vai estudar por conta própria, tá? Mas ele utilizava elementais. Possivelmente o que eu mais vi ele utilizar, mais soube que ele utilizava, são os elementais das salamandras, os elementais do fogo, as salamandras, para fazer limpeza dos atendimentos espirituais, sobretudo os mais densos. Aquelas limpezas, por exemplo, de câncer ou de magia negra, por exemplo, são duas situações de densidade muito grande. Onde existe trabalho de magia negra, onde existe questões relacionadas ao câncer, são trabalhos densos e que deixam sujeira astral na casa da pessoa, no hospital, com ela, com seus familiares e dentro da sala de atendimento do centro espírita, por exemplo. Fica sujeira astral, nós não vemos, mas ela está ali. E os elementais do fogo, eles são chamados. É feita a abertura de faixas, tá? Como é que se faz a abertura de faixa? Com contagem. Eu vou pedir permissão agora aos espíritos da natureza, aos elementais do fogo e às salamandras que se apresentem no nosso trabalho de hoje. É um pedido, né? E será atendido, porque um pedido está escrito, não é? Pedi e obtereis, não é?
Então, esse pedido, ainda mais com um fim nobre, ele será atendido. Tá? Os Espíritos estão aí para servir, né? Podemos imaginar isso, esses elementais do fogo vindo queimar os miasmas, as emanações mefíticas, os aglomerados energéticos, as larvas astrais, formas, pensamentos, restos de energia, dardos, pontas envenenadas, aquelas coisas assim que os espíritos utilizam, né, para prejudicar os outros. Podemos imaginar que isso é queimado, esse material. Os elementais da água, as ondinas, sereias, tritões, podemos imaginar também que a nossa mente é muito poderosa. A gente, quando imagina, começa a abrir as coisas, começa a abrir os portais. Também, cantar pontos de Umbanda, por exemplo. Agora eu quero um elemental da água, então vou cantar os pontos de Iemanjá. Isso favorece toda a vibração do ambiente. E aqueles pontos cantados, eles geram a vibração necessária para que os espíritos possam se aproximar mais facilmente, potencializa a ação. Os elementais da água. Os elementais da terra. O mestre Yoda. Interessante, né? Porque eles fizeram uma junção, né? Nesse filme eles fizeram uma junção. Ele entra como elemental da terra, só que, claro, com a sabedoria, ele é um grande mestre, né? E às vezes os elementais são entidades que não têm uma evolução espiritual avançada, não seriam um grande mestre, seriam, por isso, os elementais, né? Agora tem outros que são os espíritos da natureza. Aí podem ser entidades com uma elevação espiritual muito maior e que estão em diferentes locais da natureza, como sendo líderes, guardiões, que estão a serviço do bem, a serviço da humanidade. Agora, algumas frases de efeito do mestre Yoda. Eles juntaram nesse filme, eu conheci aquela modernidade toda com essa coisa bem orgânica. Então eles fizeram esse contrabalanço, tá? Como se fosse assim, toda aquela modernidade, mas também uma seita religiosa, que era uma seita dos Jedi, por exemplo, uma seita religiosa. Eles tinham conhecimentos profundos, eram todos iniciados, conhecimentos de mentalismo, conhecimentos de técnicas, conhecimentos de lutas. Eles eram guerreiros, não é verdade? Não eram religiosos, eram monges guerreiros, utilizavam um manto aquele, mas sabiam lutar, tá? A casa do mestre Yoda, no meio da árvore ali. Supostamente ele desencarnou com 900 anos. Essa frase aqui é muito boa. A morte é parte natural da vida. Regozije-se por aqueles que se uniram com a força. Não lamente por eles e não sinta falta deles. O apego leva à inveja e a sombra da cobiça. Isso sim. São frases de centramento. E as pessoas que fizeram esses filmes não são ignorantes, tá? Pessoas com conhecimento muito elevado, esses roteiristas desses filmes aí, tá? Muitos deles até iniciados, grandes pensadores iniciados aí, tá? Aliás, com conhecimento espiritual, a gente vai vendo esses filmes com outros olhos. A gente lê a Bíblia com outros olhos, a gente lê qualquer livro com outros olhos, a gente fala com as pessoas de forma diferente, a gente começa a enxergar as coisas, porque vai sendo tirado véus da nossa mente. Kardec não fez a remoção do véu, como se diz, né? Kardec, que veio, trouxe o Espiritismo, ele removeu o véu que fazia a separação do plano material com o plano imaterial. Ele trouxe luz onde nós só tínhamos trevas aqui. Então, todo o conhecimento que a gente tem, que é desenvolvido, colocar em prática, vai nos proporcionar enxergar diferente
Qualquer coisa, os filmes, as pessoas, as situações. As situações então mudam completamente para nós. Tem situações até que eram consideradas negativas para nós e passam a ser positivas. É muito interessante, né? Os elementais do ar, as fadas, os elfos, né? Tem lá o Senhor dos Anéis, os elfos, aquelas entidades maravilhosas, né? Cheias de habilidades, de virtudes, de conhecimento, né? Você vê que essas entidades existem, né? Elas existem, elas estão aí. É que nós não percebemos elas, né? Nós só percebemos as coisas materiais aqui, estamos embotados. A nossa mente está embotada, vendo televisão, com conversações de baixo nível, com maus hábitos. A gente está embotado, essa é a palavra. Aqui são os 4 elementos, que eu coloquei a representação dos 4 elementos. Representação dos 4 elementos da natureza. Os elementos da natureza, eles são os arquétipos, a gente pode trabalhar mais a fundo com eles. Agora estou estudando essa parte um pouco mais a fundo de conhecimento ancestral, indo mais atrás do que os grandes mestres do passado falavam, e existe todo um simbolismo e uma série de ferramentas que eu posso utilizar também nos meus atendimentos espirituais e onde eu quiser na minha vida. Eu posso utilizar isso o tempo todo na minha vida. O poder que a gente tem, que a gente não enxerga, não sabe que tem, mas tem. Tem gente que da sua mão sai lança, né, dardo, pedra, e outros sai bênçãos, cura, luz, riquezas, prosperidade, amorosidade. Elemento da natureza. 1 hora por dia em contato com a natureza para fazer a nossa regularização dos chakras, seria bem importante. Vou recomendar para vocês uma pracinha do lado da catedral, tem uma pracinha lá no centro, do lado da catedral, né, que liga com a 18 do Forte, tem uma praça ali com um poço, e tem flores ali. Aquele é um local de altíssima vibração. Altíssima vibração. Tem locais de baixíssima vibração. Mas a gente está enfiado nesse local aí, né? Baixíssima vibração. Daí a pessoa, eu não estou me sentindo bem. Não tem como se sentir bem naquele lugar que tu estava enfiado, né? Então a gente deve começar a selecionar melhor. E quando for lidar com esses locais de pessoas de baixa vibração, ir preparado para isso. Aí nós vamos lá preparado, com ferramentas de trabalho para ele, para não se deixar contaminar com aquilo. Contato com a natureza. Nós somos a natureza. Nós somos a natureza. É que a gente utiliza o livre-arbítrio, às vezes a gente artificializa um pouco as coisas. Faz parte do aprendizado. Mas nós vamos viver em harmonia com o artificial e com o natural, com o tempo. Aqui mostrando a metamorfose, né, do poder que nós temos de sermos esse ser aqui, né, ainda rastejante que nós somos, para se transformar num ser alado que nós seremos. Então, nós somos ainda seres rastejantes. E o último, arque criptomilosia. Arque é antigo, cripto é escondido, e gnose é conhecimento. Conhecimento de algo escondido no passado, antigo. Imagina o campo, nós assim, ó. O nosso corpo astral, né, o nosso perispírito, tem coisas acontecendo do passado, tem um monte de misturas. Imagina o universo que é cada ser humano. Ele traz a bagagem de tudo que lhe aconteceu. É por isso que nós vemos pessoas diferentes com comportamentos tão diferentes assim. E o ser humano, ele tem uma coisa mais especial até do que os animais. Ele pode realizar prodígios de beleza ou atrocidades, né? E ele é ser humano. Ele está mais evoluído que os animais. Não é um ser humano mais evoluído que os animais, porque ele tem um cérebro
pensante, e ele pode utilizar esse cérebro para fazer uma sinfonia, pintar um quadro, dar uma boa aula, curar ou mentir, enganar, corromper e assim por diante. Então, ele tem a força. Essa frase aqui, um dos casos que o Dr. Lacerda atendeu para fazer uma ilustração do que é isso aqui, a pessoa estava cheia de problemas, foi se atender com o Dr. Lacerda em Porto Alegre, o filho estava em drogadição, ela nervosa, a mãe nervosa, o filho drogadito, cheio de transtornos, ansiosa, tomando remédios psiquiátricos, bom, aquele quadro básico, né, que a gente conhece. Morando em grandes cidades e fazendo o desdobramento e fazendo a regressão, o vidente, o médium vidente do Dr. Lacerda, que estava trabalhando com ele, viu uma lápide no Egito, no meio da areia, uma areia, não conseguia ver, depois viu essa lápide e estava escrito em egípcio. Aí ele disse, olha, tem algo escrito e é uma lápide que eu vejo, mas ela está escrita em egípcio, eu não sei egípcio. Aí ele disse assim, ó, mas tu sabe a vibração, o que está escrito ali é além da forma da letra, existe uma mensagem ali, olha melhor. E quando ele deu esse comando através de pulsos, ela viu escrito isso aqui, nessa lápide. Pesadinho, né? Coisa pesadinha, né? O que aconteceu ali? Essa pessoa, lá no Egito Antigo, era uma pessoa muito bonita, às margens do Nilo, morava num vilarejo, e quando passou o barco do faraó se interessava por pessoas bonitas. Então ele mandava os guardas, pode trazer isso aqui para o meu harém. E ela ficou lisonjeada, muito feliz, porque não era uma coisa longe de ser algo ruim. Vou morar agora junto com o faraó, no harém do faraó, isso é maravilhoso. Ela foi. Só que ela entrou em conluio com os guardas de padrão vibratório mais baixo e chamou um destacamento militar para se vingar de alguns desafetos do vilarejo. Pessoas que ela não gostava, ou tinha alguma rixa. E esses guardas foram lá e vocês imaginam o que era feito naquela época. Eles matavam, queimavam a casa, faziam coisas desse tipo. Quando ela morreu, ela não foi enterrada na zona sagrada, ela era uma plebeia, uma pessoa assim, não vai ser enterrada nas zonas sagradas com as proteções espirituais e tal, as iniciações, toda aquela coisa. Ela foi enterrada num lugar ali, né, mais lá, afastado, e foi colocado isso aqui na sua lápide, como se fosse uma maldição. E isso ficou para ela, ficou registrado no campo dela. Até porque as ações que ela cometeu foi ela mesma que cometeu aquela ação. Ela não teve a gratidão e a percepção de mudar de vida e abençoar os seus desafetos. Ela foi realizar uma vingança. E isso que gerou um karma que se fazia visível até no tempo presente. O tratamento da arquicriptominosia pode ser a despolarização dos estímulos de memória, neutralização de campos magnéticos externos, dá para ser feita a dissolução daquela lápide, a remoção daquilo, a doutrinação das entidades envolvidas, muitas vezes em entidades envolvidas naquele processo, por mais que tenha sido há 3.000 anos atrás, é feito porque ele está ligado ao karma dela. Então essas entidades elas vêm fazer a cura espiritual. A remoção das indumentárias e objetos perturbadores, objetos magnetizados, correntes, espadas, símbolos, chapéus, coisas que têm um simbolismo que já não tem mais sentido no presente. Ele está gerando dano naquele momento presente, ainda gera dano. Bom, a arquipadia é magia antiga, tá? Então, síndrome psicopatológica que resulta de magia originada no passado remoto e com efeitos do presente, tá? É outro conceito do Dr. Lacerda da arquipadia. A
gente está movimentando forças poderosas, só para concluir a nossa aula, a gente movimenta forças poderosas, mas nós somos poderosos mesmo. Nós podemos realizar isso, vamos dizer assim, de várias formas, depende do nosso potencial, do nosso estudo, da nossa vontade. Aquele que tiver com boa intenção terá um suporte superior dos espíritos superiores. Aquele que tiver com má intenção terá o suporte dos espíritos inferiores. Aqueles trabalhos de magia negra, aqueles, mentalizações negativas, bloqueios, amarrações que vocês sabem que existem aí, são feitos com o suporte de entidades negativas. Aí cada um gera o seu karma. Aqui é uma imagem do Dr. Lacerda, Congresso Brasileiro de Apometria. Vocês se lembram dessa imagem, né? Do rei guerreiro, que teve que defender o seu reino, defender a liberdade através de força, através de armas. Tá? Então a gente utiliza armamento, as forças superiores. Nos livros do André Luiz está cheio de exemplos. As colônias espirituais tinham muros, tinham redes magnéticas, tinham cercas elétricas eletrificadas, magnetizadas. Era utilizado armamento de defesa. Tá? Essa frase aqui é do filme também. Quando as trevas vão nos intimidar, o Leônidas representava a luz e o Xerxes as trevas. E a gente não deveria se deixar se intimidar. A gente tem que pensar, sempre há uma saída. Se tu tem poder, eu também tenho. Ah, mas tu é forte, eu também sou. Aí tu faz o contrabalanço. Senão a pessoa te intimida e tu diminui a tua energia vital. O que acontece? Tu perde a energia vital. Aí ele fica grande e tu pequeno. Mas não é assim. Nós somos iguais. Então se tu tem grande poder, não, eu também tenho grande poder também. Aí a gente assume a nossa energia vital. Tem a cena do filme, eu não sei nem que horas são, já está tarde, né? Eu separei essa cena aqui que ele decide ou se intimidar ou enfrentar o inimigo, tá? Não sei se der tempo de passar, a gente passa aqui, tá? 9h30? Vamos ver aqui. Bom, a cena é de 4 minutos. Tá? Então nós vamos passar aqui só para vocês verem o que é alguém que não se intimida, né? Vamos ver se eu acho ele aqui. Aqui, achei. Bom, não tem cabo de som. Acho que tem. Ele é curtinho o cabo de som. Então, se a gente botar o notebook lá, acho que vale a pena, tá? Eu acho que vale a pena a gente ver esse trecho quando a gente é intimidado pela treva, né? Você já sabe, né? As trevas pode ser aquela pessoa que está próxima de nós, né? Eu não sei qual eu coloquei. Vamos ver se vai. Entendeu? Vou ligar no máximo.
No máximo, mas quando ele for ligar, vai dar um explosão. Acho que está em português, tá? Então tem que botar o volume alto aí. Volume. Tá tudo no máximo aqui, é o cabo mesmo que está ruim. Ou se a gente pode ter um notebook. Sim, vou botar o notebook perto. Eu? Sei. Conselheiro Terão, se considerou necessário esta vez. Meu rei, Raimundo, só estava entretendo os seus convidados. Sem dúvida. Antes de começar a falar dessa, saiba que em Esparta, todos, até mesmo o mensageiro de um rei, são responsáveis pelas palavras que dizem. Agora, que mensagem nos traz? Terra e água. Então você veio de tão longe, Persa, por terra e água. Não seja tímido ou estúpido, Persa. Seja claro e assertivo em Esparta. O que faz essa mulher achar que pode falar entre homens? Porque só as espartanas dão a luz a homens de verdade. Vamos andar um pouco para acalmar nossas língua. Se valoriza suas vidas acima de sua completa aniquilação, escute com cuidado. Gesto de conquista e controla tudo o que os seus olhos alcançam. Ele lidera um exército tão maciço que sua marcha estremece o chão, tão vasto que pega rios inteiros. Tudo que o Deus Rei requisita é isto: uma simples referência de terra e água, símbolo da submissão de Esparta à vontade de Xerxes. Submissão. Há um pequeno problema. Existem rumores de que os atenienses recusaram a oferta de vocês. E se aqueles filósofos e pederastas tiveram tal coragem? Nós temos que ser diplomáticos. E é claro, os espartanos têm sua reputação a considerar. Escolha suas próximas palavras com cuidado, Leônidas. Podem ser suas últimas, como um rei. Mas é loucura. Você é louco. Terra e água. Encontrará ambas em abundância lá embaixo. Ninguém, persa ou grego, ninguém ameaça o mensageiro.
Você traz coroas e cabeças de reis conquistados para a minha cidade. Você insulta a minha rainha. Você ameaça o meu povo com escravidão e morte. Eu tenho escolhido minhas palavras com cuidado, Persa. Você deveria ter feito o mesmo. Isto é blasfêmia. Isto é loucura. Loucura. Isso é Esparta! Conselheiro Theron. Então, gente, assim, ó. Muitas coisas aconteceram naquela cena ali, poucos minutos. Foi ameaçado e ele viu que valeria a pena a submissão, se ele valeria a pena ele se prostrar como escravo, ou se valeria a pena lutar pela sua liberdade. Foi essa a avaliação que ele fez. Analisou o seu reino e vocês viram que ele tem um contato muito direto com a rainha. Então é um tipo de sociedade em que os dois estavam em sintonia, o rei e a rainha, o feminino e o masculino. Tem outras sociedades que não têm esse equilíbrio. Tanto que para realizar aquela ação que ele fez, ele pediu permissão para a rainha dele. E ela é responsável também pelo rei. Os dois eram. E ali mostra uma sociedade que era equilibrada. O líder estava junto com o seu povo. O líder máximo estava junto com o seu povo. Ele ia com o seu povo. E tanto que foi à frente de batalha. Né? Comeu o que eles comiam. Né? E fazer o que eles faziam para defender o seu reino. Tá? Então, assim, nós sempre vamos fazer isso na nossa vida, de certa forma. Nos intimidar ou assumir o nosso poder. É isso que nós vamos fazer, em última análise. Evidentemente que assumir o nosso poder, muitas vezes, é silenciar. Nem sempre é puxar uma espada. Às vezes é silenciar, às vezes é deixar ir, às vezes é não agir. Mas tem um momento certo para isso. Porque se nós temos que agir e silenciamos, nós estamos sendo covardes e omissos. E nós pagamos o preço depois. E na nossa vida sempre vai ser assim, em todas as situações. Aqui são os campos de proteção da apometria, tá? Em estado meditativo, em estado de proteção, nós temos esses campos aqui, que a gente pode mantê-los em dia, através da meditação, da nossa conduta de exercícios físicos, das mentalizações, e assim por diante. É um conjunto de ações daquilo que a gente fala, faz, come e age. Tudo isso interfere no nosso campo vibracional. Esse aqui seria uma imagem do nosso eu superior, o nosso eu liberto, a pessoa em estado meditativo e o seu eu superior projetado, como se fosse aquele que é livre, tem o poder. Ele tem o poder. Nosso eu superior é a nossa essência divina. Nós temos o poder ali. Aqui é a homenagem final do nosso trabalho, aqui da noite de hoje. Martin Luther King, aquele que levantou a sua espada, e a sua espada era a sua voz. Ele utilizou a voz como sua espada, né? Um grande guerreiro. E essa frase célebre, talvez a frase mais célebre de Martin Luther King, para nós não deixarmos que a corrupção, a ignorância, a agressão vença, nós precisamos
também nos posicionar quando é necessário. Nós não sabemos tudo, mas podemos nos posicionar da mesma forma que os outros também podem. Nós somos iguais. Eu tirei essa fotografia aqui mostrando nuvens e escuridão aqui embaixo e um sol brilhante lá em cima, para mostrar que nós estamos aqui em umbral, numa zona umbralina, que é esse plano encarnado que nós estamos aqui, tá? E que o sol brilha lá em cima. Eu agradeço o silêncio e a atenção de todos. Desejo a todos uma ótima noite. Muito obrigado. Agradecemos a representação do Cabelo Israel. E nas aulas práticas, Israel vai ter uma noção mais assim, fácil de entender. A gente, um bom exemplo, né? E eu estou lendo um livro que eu gostaria de recomendar para vocês, chamado O Poder e a Força, do Dr. David Hawkins. Ele é aquele que fez o nível da consciência desde da iluminação, do alfa ao ômega da criação. A gente pode ver, através desse livro, nós vamos aprender a usar o nosso poder interior e não a nossa força exterior. Quanto mais nós adquirimos poder, menos força. E o poder de Jesus era infinito, mas ele não era violento, ele só tinha catacumba. Então nós vamos fazer a nossa prece final. Até a próxima quinta-feira, dando sequência ao nosso curso. Agradecemos, Divino Mestre, o brilhante dia de hoje, em que conseguimos desempenhar as nossas atividades sob a vossa proteção. Agradecemos a proteção dos Espíritos Superiores aqui presentes, a presença de todos, que possamos voltar para os nossos lares com a energia redobradas, com a coragem e com a perseverança de que venceremos os nossos maiores desafios na sua presença. Em nome de nosso Jesus Cristo, encerramos as nossas atividades. E que assim seja.